Leal, tudo bem? Tudo bem, João, e contigo? Agora tudo bem como Bolsonaro? Tudo certo. Tudo bem como Lula? Tudo tranquilo, João, graças a Deus. Tudo bem como Faustão? Olha aí, galera, Super Ale Oliveira aí também, brincadeira, hein, meu? Como é que você aguenta, bicho? Foi um pouquinho, João, que você até me desculpa, até que não pode coisar o coleguinha no ar, né? É deselegante. Mas não era pra esse rapaz não imitar as pessoas. Ele já chegou aqui e tava imitando o Ed Mota sem falar, só no... E agora ele tá fazendo o show do Rafa Leal, já tá liberado? Stand-up comedy. Ei, garoto, foi assim que a casa caiu do... ele não tem limites, né, João? Ah, quem tem limite é município. Ele é Ale Oliveira. Aí, garoto, aí, João, tá vendo? Ô, Rafa, como é que tá a expectativa do Cruzeiro pra esse clássico? O Cruzeiro pode eliminar o seu arquirrival da fase final do campeonato estadual. Como é que tá a expectativa pra esse jogo, rapaz? E que situação, né? Não por parte do Cruzeiro, obviamente, que não tem nada a ver com isso. O Cruzeiro que vai muito bem, é o líder do grupo C da competição, inclusive com empate ontem contra o América, não conseguiu garantir a vaga antecipadamente na semifinal, mas encaminhou bem sua classificação, abriu 5 pontos de vantagem pro Aimorés e tem a oportunidade no domingo de atrapalhar a vida do Atlético. Atrapalhar, inclusive, João, o sonho do hexacampeonato do Atlético poderia conquistar nesse ano de 2025. Inclusive é interessante porque o Yannick Bolazi falou ontem na Zona Mista, né, que já entendeu como funciona essa questão do superclássico, andou estudando, já sabe a importância do jogo e ele falou que sabe, né, da situação do Atlético podendo conquistar o hexacampeonato e que está disposto a tentar atrapalhar essa conquista do rival. Cruzeiro que já se reapresentou hoje, João, e já a gente vai falar um pouquinho mais sobre como foi o treinamento. Antes, tem uma situação, a assessoria do clube acabou de mandar uma informação aqui sobre o João Marcelo. Posso passar de uma vez? Opa, claro. Primeiro, seguinte, já quero dizer o seguinte, João Marcelo, estamos na oração por você. Baita jogador, jovem talento e é das fatalidades do futebol ali. Ele não é culpa do campo, não é culpa do gramado, não é culpa dele, não é culpa do adversário. É a famosa fatalidade, né? O cara machuca praticamente sozinho num movimento natural de jogo, cara. Pois é, e assim, uma pena realmente, porque o João Marcelo, apesar de eu não acreditar que ele seria o titular mesmo nesse time do Cruzeiro, porque o Jonathan Jesus tem jogado muito bem, mas a gente pensa muito também na carreira e no jogador, né, João? O Cruzeiro acabou de mandar aqui no grupo da assessoria que o João Marcelo foi submetido a um procedimento cirúrgico na noite desta quinta-feira devido a essa lesão multiligamentar nos meniscos, né? Joelho esquerdo. A cirurgia foi conduzida pelos médicos do clube, o doutor Sérgio Campolina e o Felipe Carvalho, em Belo Horizonte, e obteve os resultados esperados. A previsão de alta médica do João Marcelo é para esta sexta-feira, então boa recuperação ao João Marcelo. A medicina evoluiu muito, né, Ale? Hoje os jogadores se recuperam de maneira muito mais rápida. O Cruzeiro tem um craque lá na sua equipe médica, que é o doutor Sérgio Campolina, um dos melhores médicos do país. Aliás, o futebol mineiro é muito bem servido disso, né? O doutor Rodrigo Lasmar, médico do Atlético, é só o médico da seleção brasileira há 20 anos. Neymar veio aí outro dia, né? Exatamente. O doutor Sérgio Campolina é um dos grandes médicos da medicina esportiva do Brasil. E a medicina melhorou muito, hoje o cara se recupera muito mais rápido, a fisioterapia, todos os processos de recuperação são muito melhores. De toda maneira, dá muita dó, né, Ale? O cara muito novo, tem que passar por uma cirurgia de ligamento, né, cara? Viveu no Cruzeiro ali, eu acho que o auge da sua carreira, né? Chegou a jogar muito bem mesmo. Você pegar o João Marcelo no início do Campeonato Brasileiro do ano passado, estava entre os principais zagueiros da competição, né? Inclusive naquelas votações lá que tem da nota, né, para os atletas, ele figurou algumas semanas na seleção do campeonato. Você sabe que eu não escondo isso de ninguém, porque não entendo como um obstáculo, João, que eu tenho alguns amigos nos times aqui de Minas, né? E o João é um deles. Inclusive joga muito bem futebol, e esse aí não dá pra bater não, porque ele realmente tá muito acima mesmo. E é um cara muito bonzinho, viu? Muito bonzinho, a ponto de... O João Marcelo no Cruzeiro, ele deu uma sofrida no começo, viu? Ele chegou a ser reserva daquele Palácios lá. Uma tragédia. Ele foi reserva, sendo melhor do que o titular durante a boa parte do começo da trajetória dele, mas sempre quietinho. Não, ali um dia Deus vai me coisar e tal, não sei o quê. E eu torço muito pela recuperação dele. Tenho falado com ele depois da lesão. Tá com a cabeça tranquila.
né, tem um suporte familiar bem bacana e tomara que dê tudo certo e ele volte o quanto antes. Já que você é amigo dele, leva nosso abraço para ele. Ele tá sempre ouvindo também, boa viu, João? Recuperação ao João aí, ao Xará, que esteja plenamente recuperado em breve. Boa, João. Diga aí, Rafa. Lembrando que no DM o Cruzeiro ainda tem o Juan de Neno e o Meia Japa, que também teve a situação atualizada pela assessoria do clube na tarde desta quinta-feira. Ele que está afastado há uma semana devido a uma lesão na coxa esquerda. O meio-campista passou por novos exames que descartaram a necessidade de um procedimento cirúrgico. Ficará aos cuidados do departamento, né, de fisioterapia e também do DM do Cruzeiro para tratar desse problema. Ele que está fora de combate desde o dia 30 de janeiro, se machucou num treinamento na Toca da Raposa 2. E aí, João, a apuração da Itatiaia, ele deve ficar fora dos gramados por pelo menos 2 meses. Então, boa recuperação e que seja rápida também a recuperação do Japa. Expectativa de público para o clássico qual é? Bom, Cruzeiro e Mineirão esperam que o recorde de público do Superclássico no novo Mineirão, desde que foi reinaugurado em fevereiro de 2013, que ele seja quebrado. Até porque 61.584 ingressos foram colocados à venda. O recorde é de 61.583 pessoas naquele Superclássico de agosto do ano passado. Jogo que terminou empatado por 0-0, retorno do Campeonato Brasileiro. Então, Mineirão e Cruzeiro esperam que todos esses ingressos sejam comercializados. Tô até olhando aqui, João, o Instagram do Cruzeiro para ver se houve alguma atualização da parcial de ingressos vendidos. A última que havia sido divulgada pelo Cruzeiro antes mesmo do jogo contra o América era de 55 mil ingressos. Então a Raposa terá que vender junto com o Mineirão mais 6.500 ingressos, pouco mais de 6.500 ingressos para que esse recorde seja quebrado. Lembrando que o jogo é de torcida única, apenas torcedores do Cruzeiro. Amanhã a gente vai ter ali a palavra da BH Trans, também da Polícia Militar, sobre as operações especiais para esse clássico, que a gente sabe que ainda que seja só torcida do Cruzeiro, tem o trânsito, tem também as questões de brigas, que infelizmente isso acontece todo o clássico. Então a polícia se preparando também para esse cenário. Vamos pedir aí a BH Trans, as autoridades de trânsito, pelo amor de Deus, que ajudem a cidade, ajudem o torcedor que vai ao estádio. Toda vez que você tem um jogo grande, um show grande no Mineirão, na saída do estádio, pro cara acessar Antônio Carlos ali na UFMG, perto do viaduto ali, e pegar o UFMG em direção ao centro, eles não botam um agente de trânsito ali, um só, para liberar o trânsito, fazer o trânsito fluir, não ficar engarrafado. Então, pelo amor de Deus, Prefeitura de Belo Horizonte, pelo amor de Deus, BH Trans, vamos fazer um planejamento de trânsito minimamente decente, vamos botar a turma para trabalhar aí na hora do jogo, para liberar o trânsito, né? Porque, hoje é quinta-feira, o jogo é no final de semana. Vocês já estão sabendo que o jogo vai ser casa cheia, né, gente? Então, ninguém vai ser pego de surpresa aí no final de semana. João, já teve evento que eu fui ao Mineirão, não sei se o Alê já teve essa oportunidade, João, por ser daqui também, talvez algum show. Já teve evento eu demorar 2 horas pra sair do Mineirão. Também. É um negócio assustador. Teve um show agora há pouco tempo do André Bocelli que eu fui no Mineirão. Pô, 2 horas pra sair do estádio, cara. Aí depois você vai ver, alguém bateu o carro, algum acidente, nada. É porque tem um sinal de trânsito e eles não mudam. Eles deixam como se fosse um dia normal. Não bota ali um agente de trânsito pra falar o seguinte, não tem ninguém vindo de Venda Nova, o fluxo maior tá aqui vindo do Mineirão, vou liberar o trânsito. Pela madrugada, né? Ajuda a gente, né? O show do Skank também, o último lá, antes da aposentadoria, foi a mesma coisa. Tem um problema pra quem toma uma canjibrina, que não é o meu caso, aquele gelo Vioral, o Photoshop líquido isotônico de cevada, né? Que aí você tá evidentemente com outra pessoa dirigindo, não a pessoa que... melhorou bem, eu já tava preocupado. Graças a Deus. Mas, ô João, você imagina, você passa um show tomando o isotônico. Suco da alegria, né? E aí você fica 2 horas no carro, no trânsito. Passou o efeito. Não, mas você tem que fazer o quê? O xixi. E aí a garrafinha, você leva já leva uma garrafinha. Leva? Mas aí não vence, né, que fala. A gente perde, aí é difícil e constrangedor, ok? Não faça isso. E não beba e não dirige.
E não faça nada e nem vai no show, não, então. Você pode beber e pode dirigir. Não sair, só João. não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sim, mas... Você pode beber e não dirigir, Isso. ou você pode dirigir e não beber. Mas aí não vai fazer xixi e outra coisa. Melhor não sair. Se você não tem maturidade que nem eu, melhor ficar em casa, ok? Siga esse exemplo, a juventude. Quem diria o Alice colocando como exemplo pra juventude. É o fim do mundo. Eu vou te falar, viu? Como ouvinte da Itatiaia desde pequeno, que coisa, hein? Que aula do Ale agora, obrigado. A cara do João Vitor. Oswaldo Faria está se revirando no túmulo nesse momento. Com certeza. Perdão, Oswaldo. Perdão. Ele não sabe o que faz. Ai, ai. 1-0 pro Palmeiras. Já? Olha, tá tendo jogo lá. O jogo atrasou meia hora, era pra começar às 8, começou 8h30. E o Palmeiras já abriu o placar contra o Corinthians, jogo no Allianz Parque. Quem fez o gol, Ale? Boa pergunta, que a gente vai saber daqui a poucos segundos. Eu não tenho Na hora que aparecer ali na tela, a gente conta, né? Eita. Foi o Maurício? Parece, viu? Deixa eu ver. Vamos procurar, mas a informação, metade dela Maurício. É, galera. Sou repórter, né, Ale? Repórter, tá ali na beira do campo, você bate o olho, você já sabe que fez o gol. Exatamente. Boa percepção. Comentarista que fica esperando. Ok. Eu só me pergunto o seguinte, como que o Cruzeiro perdeu esse cara naquela troca, hein? O ataque do Palmeiras hoje foi perdido pela gestão Sérgio Santos Rodrigues. Maurício e Estevão. Inacreditável. O Maurício foi trocado pelo glorioso... Potker. Harry Potter. E o outro foi perdido de graça. Surreal, João Vitor. Surreal. E pra piorar, quando já estava perdido, ainda ofereceram pra ele uma parte. Pra evitar ali, como diria... Como é que chamava aquele personagem lá do Chaves? O carteiro. O Jaiminho Carteiro. Pra evitar a fadiga. Pra evitar a fadiga. Ofereceram um acordo pra ele ficar com a parte, ele também não quis, não. Ele ficou sem nada, né? Grande decisão de gestão. Complicado, hein, João? João, 8h42. Seguinte, falando desse treinamento do Cruzeiro, o Cruzeiro se reapresentou. Primeira atividade aconteceu na tarde desta quinta-feira na Toca da Raposa 2. Para quem atuou, apenas aquele regenerativo, né, para os demais jogadores, uma atividade que contou com atletas da base celeste para completar ali o treinamento, comandado pelo Wesley Carvalho. E aí a gente já pode pensar em algumas situações, tá? A gente percebe que o Cruzeiro tem feito alguns rodízios, a escalação 11 inicial troca, né, a depender do jogo. Apesar de eu acreditar que o Cruzeiro, obviamente, vai com força máxima para esse clássico. Não tenha dúvida nenhuma. Né? Clássico até no palitinho, ninguém quer perder. Não tenha dúvida nenhuma, gente, não é só isso não. O Cruzeiro tem um clássico no Mineirão, lotado, ao lado da sua torcida, onde ele pode eliminar o seu arquirrival das finais do campeonato estadual. Ou seja, matar a sequência de títulos do Atlético. O Cruzeiro vai com tudo pro jogo. E aí, pensando nisso, né, nessa força máxima, tem algumas situações, né? Quem começa na lateral esquerda, por exemplo? O Marlon ou o Kaique? No meio-campo, ontem quem começou foi o Eduardo, né, Ale? Você teve no jogo, foi o Eduardo. Sim. Será que o Marquinhos pode começar como titular contra o Atlético? Entrou bem, né? Entrou muito bem. Verdade. Então, assim, eu imagino assim, exercício puro de achismo, tá, João? Que o Cruzeiro deve entrar alterado, modificado para esse jogo contra o Atlético. Cássio, intocável, vai continuar no gol. O William ontem foi muito bem, baita partida do William. Com Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaique ou Marlon, aí tem essa questão da opção. Romero, Matheus Henrique, Marquinhos, Pereira, Dudu e Gabigol, tá? Aquabit. Você sabe que o Aquabit não para de inovar. Mais uma novidade, piscina de água quente. É um espetáculo, o maior parque aquático de Minas Gerais. Água quente com rio lento e 2 piscinas. Você não precisa mais viajar para Caldas Novas. Eu lembro quando eu era menino, rapaz, a gente ia para Calunjura, que é muito bom também, mas longe, pra gente ir numa piscina de água quente, né? Agora você tem aqui no Aquabit, pertinho, 31-99406-8018, 31-99406-8018. João, a gente segue falando do Cruzeiro e para passar também o cronograma de atividades da Raposa. Hoje o treinamento foi no período da tarde, amanhã, 9h30 da manhã, treinamento na Toca da Raposa 2. No sábado, no mesmo horário, o último treinamento
E aí o Wesley fecha a preparação para esse duelo contra o Atlético. Lembrando que o Jardim deverá estar aqui em Belo Horizonte. A gente acredita que ele já vai acompanhar, né, do camarote, a partida contra o Atlético. E a partir da próxima fase do Campeonato Mineiro, já será com o Leonardo Jardim no comando da Raposa. De todo modo, um belo trabalho feito pelo Wesley, né? O Cruzeiro que segue invicto nessa era pós-Diniz. Você tá doido? Ele já tem mais vitórias que o Fernando Diniz, que ficou aqui 4 meses, hein, Ale? É uma loucura, cara. Os 2 últimos jogos do Diniz, ele perdeu pro Atlético e empatou com o Betim. Na sequência, mas foi imediatamente. 4-1 no Itabirito, 3-1 no Uberlândia e pra mim ontem o melhor jogo da temporada contra o América. Assim, eu vou até com todo respeito a todo profissional, mas é que se não tivesse o treinador, o time já ia melhorar. Porque o que você vê do Cruzeiro é absolutamente diferente do que a gente vinha vendo. O time solto, os jogadores que foram contratados para isso, com muito mais criatividade, com muito mais confiança para jogar, não precisa fazer só aquilo que estava programado, bola longa, o Cássio sem entregar a paçoca, o Matheus Pereira sem bater tiro de meta, sabe? A gente vê, é um outro time, viu, João? Em campo é outro time. Eu nunca consegui entender isso. Eu fico pensando assim, pô, às vezes sou eu que tô de má vontade, né? Eu que tô ultrapassado, virei um dinossauro dos microfones. Sim. Agora você pegar o melhor jogador do time pra bater tiro de meta, tem algum sentido uma coisa dessa? E o pior jogador, talvez, da história entre os goleiros pra jogar com o pé, falar pra ele, não, vai jogar que você tá bom com o pé. Falar pro cara isso, que o cara que tem 40 anos de carreira, que nunca, sabe? Você me deu o prazer da audiência com a entrevista do Cássio na CNN? Maravilhosa. E ele dá uma boa falada disso aí. E, bom, agora tá todo mundo falando tudo, né? Né? Ele deu não, mas eu tenho que ser justo. A entrevista foi gravada antes da demissão do Fernando Diniz. Eu gravei a entrevista com ele em Orlando. Fernando Diniz ainda era técnico do Cruzeiro. Sim. Então, mesmo com o Fernando Diniz, o Cássio já deu aquela ali, ó. Mais importante do que o goleiro jogar com o pé, o goleiro jogar com a mão. Aliás, acho que ali, na hora que eu ouvi aquilo ali, eu falei, já sei pra quem foi. Eu não sei se vai durar muito, nesse sentido, na primeira vez que o Diniz foi mandado embora, né? Na zona mista, alguns jogadores, o William entre eles, o William que melhorou muito, mas muito. Ontem foi decisivo pro empate do Cruzeiro contra o América. O William já tinha essa informação, como a maioria das pessoas, tava descascando, né? O William, o pessoal já começou a falar. E agora estão falando, aliás, dos dois lados, né? O Atlético também tem dado depoimentos a respeito do trabalho do ano passado. Do Milito, né? Do Milito e os jogadores do Cruzeiro também têm falado mais sobre o trabalho do Fernando Diniz. É complicado, eu não consigo entender de onde que vem tanta teimosia dos caras, né? Os caras conseguem achar que eles são de fato gênios, né? Porque ninguém consegue enxergar a lógica de futebol que o Fernando Diniz enxerga. Mas tem toda a área, né, João? Tem gente que tem certeza que inventou o jornalismo, né? Não tem gente que... Opa, aí! Que quer ficar, inclusive, julgando o trabalho dos outros. Mas tem louco em todo lugar, viu, João? Fica tranquilo. Olha o Rafael Leal aí. Tudo eu, né? Tudo eu. Mas é interessante, né? A gente vê que o treinador, ele tem um esquema de jogo, ele tem as convicções dele, mas insistir no erro é burrice, né, João? E aí você fala, pô, já começa a olhar torto pro cara, ele não tem variação tática, fica dando murro em ponta de faca e não resolve o problema. Você tem que ser um pouco maleável, às vezes, na vida, né, João? Senão não vai dar certo, né, cara? Não vai dar certo. Turma, 8h49, deixa eu só trazer um recadinho aqui da HS Autopeças. Atenção você de Betim e Contagem. A HS Autopeças de Betim está na Avenida Tapajós, 1661, no bairro Laranjeiras. O maior estoque de peças da região. Passa na HS, porque lá você encontra todas as peças que o seu carro precisa. A HS Autopeças tem 35 anos e é referência no bairro Glória, Céu Azul, Veneza e no Lindéia. Peça é coisa séria. Peça é na HS Autopeças, João.